Marcelo, gostou do meu new look, não? Obrigado. Você vai falar primeiro. Quer fazer a foto que eles querem? Quer fazer a foto entregando? Vem pra cá. Vamos mais pra cá, então. Vem cá. Faz a foto entregando. Cadê Eduardo? Os deputados aqui podem ficar na frente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Em nome do presidente Jair Bolsonaro, é uma honra entregar ao Parlamento, às mãos do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a proposta elaborada pelo governo, Ministério da Economia, sob a coordenação do ministro Paulo Guedes, onde todos os ministérios colaboraram com as suas informações, entregando aqui uma proposta de reforma administrativa que possibilitará ao Estado brasileiro avançar nos próximos anos e prestar o melhor serviço a toda a população. A proposta ela tem por escopo inicial preservar os atuais direitos dos servidores que estão em exercício nos seus cargos, que aprovados em concurso público já estão em exercício na administração e, ao mesmo tempo, rever, diante da evolução do Estado, novas formas de provimento em cargo que possibilite um Estado mais moderno, mais enxuto, capaz de fazer frente a demandas sazonais sem gerar um impacto previdenciário. As regras que estão sendo propostas aqui, com certeza, assim como na reforma previdenciária, serão analisadas no tempo do Congresso e sob a coordenação do presidente Rodrigo Maia na Câmara e o presidente Davi Alcolumbre no Senado, deputados e senadores poderão aperfeiçoar a medida e entregar ao povo brasileiro aquilo que ele espera: um Estado que seja mais eficiente e que possa prestar o serviço para aqueles que são a nossa razão de existir. Então nós, enquanto servidores públicos, enquanto autoridades, existimos para servir a população. E nesse propósito, a PEC que encaminhamos hoje, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, transfere legitimamente ao Parlamento brasileiro a possibilidade de aperfeiçoar e, se entender, entregar ao povo brasileiro regras mais válidas para toda a população. Muito obrigado a todos. Quero o presidente Rodrigo Maia, o ministro Jorge Oliveira, líder Eduardo Gomes, senhores colegas parlamentares. Nós estamos hoje dando um passo importante para o futuro do Brasil. Esta reforma é para os novos servidores públicos. 25% da força de trabalho dos servidores públicos federais e estaduais e municipais se aposentarão nos próximos 5 anos. E precisam ser substituídos. E com a digitalização, com o home office, com várias outras questões que estão afetas à modernidade, hoje, por exemplo, na Justiça, 90% dos processos são protocolados eletronicamente. Então, evidentemente, precisamos menos pessoas com qualificação diferente e este novo modelo permitirá a meritocracia no serviço público, que o servidor que se dedica mais possa ser valorizado, permitirá a avaliação permanente dos servidores, só as carreiras típicas de Estado terão estabilidade e a avaliação de desempenho será permanente. Tudo com o objetivo de oferecer mais qualidade de serviço ao contribuinte, que é o patrão de todos nós, servidores públicos. Esta reforma olha para o futuro,
assim como a reforma previdenciária olhou por economia para os próximos anos, essa reforma também olha nessa direção e, com isso, sinalizamos rigor fiscal, respeito ao teto de gastos e as diretrizes que o presidente Bolsonaro determinou que o país siga para manter juros baixos, estabilidade e oportunidade de crescimento. Senhor ministro Jorge, que representa o presidente Jair Bolsonaro nesse evento de entrega da reforma administrativa, líderes, deputados, deputadas, líder Ricardo Barros, em nome da liderança do governo do Congresso Nacional, do presidente Davi Alcolumbre, faço meus cumprimentos ao presidente Rodrigo Maia, nesse momento em que o Brasil registra mais um momento histórico para uma reforma que só pode ser encarada com otimismo, com determinação, sem dúvida nenhuma. Otimismo, trabalho e principalmente coragem são legados indiscutíveis da gestão do presidente Rodrigo Maia à frente da Câmara dos Deputados. Tenho certeza que fica na história a sua determinação quando da reforma da Previdência, momentos importantes de apoio aos municípios e estados brasileiros, e a reforma administrativa moderniza o Estado sem retirar direitos dos atuais funcionários públicos, mas dando ao cidadão brasileiro a opção de servir ou não ao serviço público, e aquele que trabalha no mercado aberto, aquele trabalhador brasileiro, o empresário, também sabe que vai receber mão de obra boa, porque as carreiras serão definidas, claras e justas. Então fica aqui a nossa confiança nessa condução que o Brasil aprendeu a respeitar. A condução do presidente Rodrigo Maia nesse momento e do presidente Davi Alcolumbre como presidente do Congresso Nacional. Nossa confiança de que teremos a melhor reforma administrativa para um país muito melhor. Muito obrigado. Boa noite a todos. Agradecer muito a presença do ministro Jorge, que tem sido um ministro de ótimo diálogo com a Câmara de Deputados, com os deputados, com as deputadas. Agradecer ao presidente da República, que há algumas semanas já vem dialogando comigo com essa possibilidade de encaminhar a reforma administrativa. Então, agradeço ao presidente, parabenizo o presidente pela correta decisão de encaminhar uma reforma que vai no ponto correto, olhando o futuro do serviço público brasileiro, com a sua importância, que é qualidade e bom atendimento ao cidadão. Nós não podemos mais tirar dinheiro da sociedade com os impostos e, do outro lado, sair muito pouco em serviços para a sociedade. Entra R$1 aqui, certamente sai menos de 20 centavos do outro lado, e sempre com pouca qualidade. Quando nós conseguirmos que entre R$10 de um lado da arrecadação do tributo e que saia do outro lado R$7, R$8 com qualidade no serviço, nós teremos um Estado que de fato reduz desigualdades e que garante oportunidades a todos os brasileiros. Isso que é o mais importante nessa reforma. Então agradeço ao presidente, agradeço ao ministro Jorge, principalmente ao ministro Ramos, que tem sido um aliado da Câmara dos Deputados e tem sido fundamental nas últimas votações na Câmara dos Deputados. A recuperação judicial votamos muito rápido, a lei do gás votamos muito rápido, porque passamos, ministro Jorge, a ter uma articulação aberta, transparente, de boa qualidade com o governo federal, através do ministro Jorge, através do líder Ricardo Barros, do líder Eduardo. Todos esses líderes e esses ministros, eu deixo aqui o meu agradecimento e reconhecimento que esse diálogo aberto, franco e transparente é que vai nos dar condição de cumprir um grande desafio nos próximos meses. O nosso acordo, que acabou atrasando pela pandemia, era que a Câmara tratava da administrativa, o Senado do Pacto Federativo e o Congresso da reforma tributária. Voltamos ao eixo do nosso trabalho. A Câmara vai tratar da administrativa, o Senado do Pacto Federativo e o Congresso em conjunto da reforma tributária. Uma demonstração clara de harmonia entre a presidência da Câmara e a presidência do Senado, mas mais do que isso, entre deputados, deputadas, senadores e senadoras.
Então tenho certeza que o nosso tempo é curto, principalmente para a PEC emergencial, do teto de gastos, essa que vai dar as condições para que na hora que o Congresso for aprovar o orçamento do próximo ano, a gente possa ter espaço para investimento, que nós possamos ter espaço para programas sociais, para milhões de vulneráveis que ficarão do pós-pandemia. Então é muito importante que a nossa prioridade número 1 seja o teto de gasto. Nós já temos uma PEC aqui, senador Eduardo, do deputado Pedro Paulo, que já passou pela admissibilidade da CCJ. O Senado votando, nós vamos pensar na nossa e vamos trabalhar para que a gente tenha essa PEC promulgada ainda esse ano, porque é fundamental para milhões de brasileiros que vão precisar que o orçamento público tenha espaço para essas despesas, sempre respeitando o teto de gastos. A Câmara e o Senado farão um esforço em conjunto para, a partir de outubro, poder votar a reforma tributária na comissão, depois nos plenários, e tenho certeza que, com a presença de vários deputados e da deputada Bia Kiss aqui, nós conseguiremos avançar rápido na reforma administrativa e tê-la pronta, se possível, e com o nosso trabalho, nossa dedicação, também aprovado pelo menos na Câmara de Deputados. Então, ministro Jorge, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, seu apoio permanente, agradeço ao presidente da República e ao ministro Ramos pelo ótimo diálogo que começamos a construir nos últimos anos. E é esse diálogo, através do Palácio, através da Secretaria de Articulação Política, é que nós vamos conseguir, já conseguimos aprovar muita coisa, mas vamos conseguir aprovar muito mais em conjunto e para o bem do Brasil. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado.